Tinha um antigo diretor da época que a gente chamava de Denatran, que dizia: cadê o dinheiro do FUNSET? E eu me pergunto, será que procuraram no SERPRO? Hoje, para a gente falar sobre o tópico de coletas biométricas, eu vou ter que falar um pouquinho sobre história. E a história do SERPRO. Para quem não conhece, o SERPRO é a empresa de processamento de dados do governo federal. E o SERPRO foi criado para desenvolver um sistema para a Caixa Econômica Federal. Logo no início desse processo, a Caixa rompeu com o SERPRO, e aí o principal cliente do SERPRO passou a ser a Receita Federal. E os funcionários do SERPRO falam muito sobre como foi importante essa diversificação dos clientes. Isso ficou martelando no SERPRO, né? A importância de ter vários clientes diferentes na carteira. Hoje o SERPRO ele tem quase 40 mil clientes, tá? E até 2015 ele dependia praticamente exclusivamente da Receita Federal. Só que isso não estava cobrindo as contas do SERPRO, né? Então, como o SERPRO não é vinculado ao Orçamento Geral da União, isso era complexo, porque em 2015 eles tiveram quase 400 milhões em prejuízo. E aí, 2016 começa a virar a chave. Se os dados são o novo petróleo, uma empresa de processamento de dados, ela pode oferir muito dinheiro, né? Então, a partir de 2016, o SERPRO passou a ter uma prateleira de produtos. E essa prateleira de produtos era comercializar os dados da população brasileira. Esse ano, o SERPRO teve 680 milhões de lucro. A empresa de processamento de dados do governo federal teve 680 milhões em lucro. E isso gera uma cultura de negócios muito grande dentro do SERPRO, porque imaginem vocês, os funcionários ganham PLR. Então, a gente tem todo um comportamento, uma cultura de negócios com os dados dos brasileiros, porque lá no final os colaboradores ganham PLR. Esses dias eu publiquei um vídeo no YouTube do Instituto Mulheres pelo Trânsito que apareceu meu CPF. E aí um colaborador meu viu e disse assim: Fran, teu CPF tá aparecendo, quer que eu edite? Eu pensei, gente, meu CPF custa R$1,60. Então, tipo, se tu pagar pro SERPRO, tu tem meu CPF. Não existe nenhuma dificuldade hoje no Brasil de você ter um CPF do brasileiro. Não vou apagar. Meu CPF tá lá, né? Então, a partir de 2016, eles começaram a ter um modelo de negócios que eles chamam que é baseado no infinito. E isso é muito significativo. Imagina um modelo de negócio baseado no infinito. E o que é infinito? São os dados que eles têm da população brasileira. E aí, um case bem importante e muito significativo para essa virada de chave no cérebro são os dados da CNH. Porque, e olha como se junta tudo, né? Da onde que se obtém os dados da CNH? Da coleta biométrica, que é feita exclusivamente por 3 empresas gráficas que a gente falou lá no top 9. Então, olha como é um emaranhado. O SERPRO obtém os dados da CNH por meio da coleta biométrica, que é feita nos DETRANs, através de empresas privadas que imprimem papel, aqueles dinossauros tecnológicos, lembra? Vocês estão vendo como tudo se encaixa? Como tudo é um grande emaranhado, assim, né? E que os atores, eles são os mesmos, né? E eles estão juntos. Então, voltando para o modelo de negócio baseado no infinito. O que é isso? Hoje o dado dos clientes, hoje o dado dos motoristas no Brasil, ele é uma prateleira de um produto no cérebro. E por que ele é infinito? Porque a Uber usa, os bancos, os e-commerces, toda e qualquer empresa privada que queira pagar o dado, ele ganha. E uma coisa bem emblemática que eles falam é que para vender, né, inclusive para fora, o SERPRO tem mais de 100 contratos internacionais, então o Brasil ele não exporta só café, carne, né? Ele exporta também o dado do brasileiro. Só que o que é mais emblemático é que quando eles vendem para essas empresas, Uber, banco e tal, essas empresas colocam a prova de vida, sabe? Aquele de movimento do rosto. Então, tu valida
através, né, da prova de vida e confere lá se está no DataValid, que é esse produto de prateleira do Serpro. Inclusive, eu tenho que pagar o meu dízimo, né? A nossa empresa paga entre 8 e 9 mil, que é um valor irrelevante para o Serpro, né? É uma empresinha qualquer que paga uma miséria aí, que não está nem perto de ser relevante para os 680 milhões de lucro, né? Que nós tivemos no ano passado. Então, e aí a gente fica assim, pô, mas 2018 não veio a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu sou auditora, né, da ISO 27001, que é de segurança de dados. Fui atrás na nossa empresa da ISO 27701, que é a LGPD, padrão de privacidade de dados. Inclusive, eu fiz o curso de encarregado de dados com o Serpro, para poder entender, né, como proteger os dados dos meus clientes, né, e que nunca seriam vendidos sob hipótese alguma, mesmo a gente tendo, a gente já fez mais de 25 milhões de reconhecimentos faciais, e eu nunca tive a audácia de pensar em vender esses dados dessas pessoas. Só que o Serpro vende. Isso é muito emblemático, né? Mas, e os funcionários do Serpro, eles brincam, né? Que eles têm que ter uma equipe para responder o Tribunal de Contas da União e a CGU. Porque, tipo, como vocês devem imaginar, gera um pouco de transtorno ter tanta audácia, né? E tanta agressividade comercial. Então, o trabalho vale a pena. É um trabalho muito significativo, né? E hoje a gente tem uma base integral de dados do cidadão, e ela é extremamente importante para a CNH digital. E aí a gente chega na Senatran com o Serpro. O casamento perfeito. O casamento perfeito. O Senatran não tem recursos, mas o Serpro, o Serpro tem um modelo de negócio infinito, baseado no infinito. Então, vocês imaginem se a gente concentrar tudo na CNH digital. Se a gente concentrar as aulas na CNH digital. Se a gente concentrar tudo, o infinito na CNH digital. Se a gente acabar com as escolas, se a gente colocar um PDF para dar um aceite, os alunos não precisam ter educação, mas eles vão estar na CNH digital. Aquela que a gente controla o exame toxicológico, aquela que a gente consegue controlar tudo, o infinito. Gente, o Pink e o cérebro descobriram a receita de ouro, né? Brincadeira, tem gente que nem sabe. Tem gente que nem sabe o que é Pink e cérebro. Isso é referência da minha infância e não faz muito tempo que eu era criança. Aliás, hoje eu tô gravando no Dia das Crianças e como é bom a inocência da criança, né? O que é mais legal? Como é que o Serpro consegue vender a ideia de que o DataValid é um case de sucesso, inclusive exportar os dados da população para o comércio internacional, dizendo que eles já evitaram 13 bilhões em fraudes no Brasil. Mas calma aí, no top 8 eu não falei sobre os falsificadores de CNH? Eu não falei que no banco do DataValid tem os dedinhos de quem segura a foto da foto? Evitaram o quê? Na verdade, tá mais fácil do que nunca. Verdade, gente. O DataValid, eu pago 8 mil reais, minha fatura, quem quiser ver todo mês, é mais ou menos 8 mil reais, porque eu pago conforme os dados, né, que eu sou obrigada, isso é importante dizer, eu sou obrigada pela Senatran a contratar o DataValid, então é um dos requisitos que estão na resolução, prova de vida não, mas o consumo do DataValid sim, e é por volta de 1,60 por cada reconhecimento facial. Se vocês vão ter uma ideia, na AWS, na Amazon, é um dos homens mais ricos do mundo, ele cobra menos de $0,01. Menos de $0,01 para esse mesmo reconhecimento facial. Então, tem alguma coisa errada, né? Porque não está evitando fraude. É só olhar o banco de dados da Senatran. Tem os dedinhos ali, vocês vão ver que é foto da foto. Inclusive, as gráficas, sabendo que existe esse problema de foto da foto, eles estão embutindo agora no contrato de impressão de CNH a auditoria da auditoria.
O que que é isso? Em vez de pedir para fazer o movimento do rosto, eles pedem para fazer a análise de banco das imagens. Sabe? Tu faz o reconhecimento facial com foto da foto. Daí, as gráficas conseguem vender para o Detran assim: me manda as fotos que eu vou analisar se elas são fraudulentas. Isso se chama prova de vida passiva. E eu sei, porque inclusive já me pediram um orçamento. Uma das gráficas já me pediu o orçamento de quanto custaria para nossa empresa fazer esse produto, que é um novo aditivo contratual aí das gráficas. Bacana, gente. É fantástico esse mundo, é infinito. Então, mas assim, o cérebro tem restrições, ele tem restrições pelo seguinte: para ele ter o dado da população, ele precisa que essa população tenha 18 anos. Como que eu vou vender o dado de criança? Então, esse é um novo problema aí que eles vêm tentando resolver, né? Como que se resolve para vender e exportar dados aí para o comércio internacional de dados de crianças, porque para fazer habilitação no Brasil, a gente precisa ter 18 anos. Então, a coleta biométrica na minuta, ela passou a ser uma etapa da formação de condutores. Passou a ser uma etapa da formação de condutores, porque não interessa a formação, não interessa nada disso. O que interessa é que o dado seja coletado para que a Data Valid continue movimentando a economia governamental. E o que eu ia falar sobre a nossa história com o Basílio, inclusive no vídeo que eu fiz das gráficas, no outro dia eu recebi um e-mail que foi aberto um processo administrativo disciplinar contra, né, o diretor do departamento da Senatran por verificação de ineficiência. E eu demorei um pouquinho para gravar esse vídeo porque eu imaginei assim: vai que movimente meu processo de coleta biométrica que eu já protocolei lá em 2023, mas eu acho que a Valid não teve, desculpa, Data Valid, não teve interesse em movimentar. Então, quem tiver interesse, entra no site do Cérebro e verifica na prateleira o produto Data Valid. Tá bom? Um feliz Dia das Crianças, um salve à inocência, e sempre dizem, né, que a ignorância é uma bênção, e no Brasil eu acho que ela é mesmo.